Livro Palestras Íntimas, segundo os antigos manuscritos publicados pela Visitação de Annecy, São Francisco de Sales. As verdadeiras palestras espirituais são uma compilação de conferências dirigidas por São Francisco de Sales às religiosas da Visitação. Palestra 1. Da obediência às regras e constituições, na qual se declaram as obrigações das constituições da Visitação de Santa Maria e as qualidades da devoção que as religiosas da dita ordem devem ter. Estas regras e constituições não obrigam de nenhum modo, por si mesmas, sobre pena de pecado algum, nem mortal, nem venial. São dadas simplesmente para a direção e governo das pessoas da congregação. Se, contudo, alguma as violasse voluntariamente, de propósito, com desprezo ou com escândalo, quer das irmãs, quer dos estranhos, cometeria sem dúvida uma grande ofensa, pois não se pode isentar de culpa aquela que avilta e desonra as coisas de Deus, desdiz da sua profissão, deslustra a congregação e tolhe os frutos de bom exemplo e de fragrância com que deve edificar o próximo, de modo que um tal desprezo voluntário seria por fim seguido de algum grande castigo do céu, especialmente da privação das graças e dons do Espírito Santo, que ordinariamente são tirados aos que abandonam os seus bons propósitos e deixam a senda que Deus lhes havia traçado. Ora, o desprezo das regras e constituições, como de toda e qualquer boa obra, reconhece-se pelos seguintes sinais. Quando por desprezo se transgride ou deixa de cumprir alguma coisa, não só voluntariamente, mas de propósito deliberado, porque se a violação for por inadvertência, esquecimento ou primeiro movimento de alguma paixão, isto é outra coisa. Por exemplo, está proibido sair para fora da porta sem licença. Se sem nisso pensar, por costume, a porteira, ao abrir a porta às pessoas de fora, por inadvertência, não pensando de todo no que está a fazer, ou então surpreendida pela paixão, porque vê seu pai ou sua mãe a 4 ou 5 passos da porta, saísse para se aproximar deles, não seria isso violar a regra por desprezo. Com efeito, o desprezo supõe vontade deliberada que, de caso pensado, se determina a fazer o que faz. De aqui se segue que aquela que transgride a ordem recebida ou desobedece por desprezo, não só desobedece, mas quer desobedecer, não só comete a desobediência, comete-a com intenção de desobedecer. É proibido comer fora das refeições. Uma irmã come peras, damascos ou outras frutas. Viola a regra e comete uma desobediência. Mas, se come atraída pelo deleite que espera ter, então desobedece, não por querer desobedecer, mas sim por gulodice. Se, porém, não tem a regra em estima e não quer fazer caso dela, nem sujeitar-se-lhe, nesse caso desobedece por desprezo e por pura desobediência. Segue-se ainda daqui que quem desobedece por algum atrativo ou deleite, ou primeiro movimento de paixão, quisera poder contentar a sua paixão sem desobedecer, e ao mesmo tempo que tem gosto, por exemplo, em comer, tem pena de o não poder fazer sem desobediência. Porém, o que desobedece por desobediência e desprezo, não tem pena da desobediência. Pelo contrário, sente nisso prazer. De maneira que num a desobediência segue ou acompanha a ação, mas no outro, a desobediência precede a ação e serve-lhe de princípio e motivo ainda que se acrescente também o impulso da gulodice. Quem come contra o preceito, simultânea ou consequentemente, comete uma desobediência, ainda que quisera, se fosse possível,
comer e não desobedecer. A maneira daquele que, bebendo em demasia, quisera fazê-lo sem se embriagar, ainda que bebendo se embriague. Mas quem come por desprezo da regra e por desobediência, quer essa mesma desobediência e não praticaria a ação, nem quisera praticá-la, se não fosse levado a isso pelo desejo que tem de desobedecer. Portanto, um desobedece, querendo uma coisa, onde se encontra a desobediência. E o outro desobedece, querendo esta mesma coisa, só porque nela se encontra uma desobediência. Um acha a desobediência na coisa que quer fazer, mas quisera não achar. O outro, pelo contrário, procura a desobediência e não quer essa coisa, senão com a intenção de nela a encontrar. Um diz: desobedeço porque quero comer este damasco, o que não posso fazer sem desobedecer. E o outro diz: como porque quero desobedecer, o que conseguirei comendo. A desobediência e desprezo seguem o ato daquele, mas o móvel da ação deste é este mesmo desprezo e desobediência. Ora, nesta desobediência formal e desprezo das coisas boas e santas, há sempre algum pecado, pelo menos venial, mesmo nas coisas que não são senão aconselhadas. Pois ainda que seja lícito não seguir os conselhos das coisas santas e preferir-lhes outras sem cometer pecado algum, contudo não é lícito omiti-las por desprezo e desdém, sem cometer ofensa de Deus. Pois é certo que não estamos obrigados a praticar todas as obras boas, mas sim a honrá-las e estimá-las, e por conseguinte, ainda com mais razão, a não as desprezar e aviltar. Mas segue-se que aquele que transgride a regra por desprezo acha que ela não tem valor e é inútil, o que é grande presunção e temeridade. Ou então, se a acha útil e não a quer cumprir, falta ao seu propósito com grande detrimento do próximo, a quem dá escândalo e mau exemplo. Obra contra as leis da sociedade e contra a promessa feita à congregação, e põe em desordem uma casa devota, o que são faltas muito grandes. Para que se possa de alguma maneira discernir quando uma irmã transgride a regra ou a obediência por desprezo, damos aqui alguns sinais. Quando, ao ser corrigida, escarnece e não tem arrependimento algum. Quando continua sem mostrar emenda nenhuma. Quando responde dizendo que a regra ou preceito é fora de propósito. Quando procura levar as outras à mesma infração e tirar-lhes o temor da transgressão, dizendo que aquilo não vale nada, que não há perigo. Estes sinais não são, contudo, tão certos que não possa acontecer cometerem-se essas faltas por outros motivos, sem se tratar de desprezo. Porque pode uma pessoa escarnecer daquele que o repreende pela pouca estima em que o tem. Pode perseverar no mal por fraqueza. Pode responder por despeito e cólera, e induzir as outras para ter companhia e desculpa no mal. Todavia é fácil conhecer pelas circunstâncias quando tudo isso se faz por desprezo, porque, enfim, o atrevimento e uma manifesta dissolução seguem de ordinário o desprezo, e os que o têm no coração, têm-no finalmente nas palavras e dizem como nota Davi: quem é o nosso Senhor? Convém acrescentar aqui uma palavra a respeito de uma tentação que pode sobrevir sobre este ponto. É que acontece às vezes uma pessoa não se persuadir ser desobediente e desregrada se apenas despreza uma ou duas regras, considerando-as de pouca importância, contanto que observe todas as outras. Mas, meu Deus, quem não vê este engano? Porque aquilo que um tem em pouca estima, o outro a terá em muita, e assim reciprocamente. De maneira que quando, numa assembleia, um dos seus membros não faz caso de uma regra, outro despreza outra,
e um terceiro ainda outra, tudo se desordena, porque quando o espírito do homem não se norteia, senão segundo as suas inclinações e aversões, o que acontece senão uma perpétua inconstância e variedade de faltas? Ontem que eu estava alegre, desagradava-me o silêncio, e a tentação me sugeria que estava ocioso. Hoje que estou melancólico, sugere-me que o recreio e convívio são ainda mais inúteis. Ontem que tinha consolações, aprazia-me cantar. Hoje que estou em aridez, já me não apraz, e assim por diante. De maneira que, quem quer viver feliz e ser perfeito, deve habituar-se a viver segundo a razão, as regras e a obediência, e não segundo as próprias inclinações ou aversões. Estimar todas as regras, prezá-las e amá-las, pelo menos com a vontade superior, porque se agora despreza uma, amanhã desprezará outra, e no dia seguinte ainda outra. E uma vez o laço do dever quebrado, tudo que estava ligado, pouco a pouco se espalha e se dissipa. Não permita a Deus que jamais alguma das irmãs da visitação se extravie tanto no caminho do amor de Deus que se vá perder neste desprezo das regras por desobediência, dureza e obstinação de coração. Que lhe poderia acontecer de pior ou de mais infeliz, e tanto mais quanto há tão poucas regras particulares e próprias da congregação? Pois a maior parte, e quase todas, são as regras gerais que deveriam observar no mundo em suas casas, se quisessem viver com alguma honra, reputação e temor de Deus. Ou então regras que são necessárias para o manifesto decoro de uma casa devota, ou dizem respeito, em particular, às que estão à frente dos ofícios. Se porventura forem algumas vezes acometidas de desgosto ou aversão pelas constituições e regulamento da congregação, devem proceder do mesmo modo que nas outras tentações. Corrigir a aversão com a razão, com uma boa e forte resolução da parte superior da alma, esperando que Deus lhe envie consolação no seu caminho e lhes faça ver, como a Jacó, quando se encontrou cansado e desfalecido na viagem, que as regras e método de vida que abraçaram são a verdadeira escada pela qual devem, à maneira de anjos, subir a Deus pela caridade e descer a si mesmas pela humildade. Se, porém, lhes acontece transgredir a regra, não por aversão, mas sim por fraqueza, neste caso, humilhar-se-ão imediatamente diante de nosso Senhor, pedindo-lhe perdão, renovando o propósito de observar esta mesma regra e, sobretudo, ter cuidado em evitar o desânimo e inquietação e, com nova confiança em Deus, recorrer ao seu santo amor. E quanto às transgressões da regra, que se não fazem por pura desobediência, nem por desprezo, mas sim por descuido, fragilidade, tentação ou negligência, podem e devem confessar-se delas como de pecado venial, ou como de coisa em que talvez o tenha havido, porque embora não haja nenhuma espécie de pecado, em virtude da obrigatoriedade da regra, pode contudo havê-lo por causa da negligência, desleixo, precipitação ou outros defeitos semelhantes. Pois raras vezes acontece que, deparando-se-nos um bem conveniente para o nosso adiantamento, e sobretudo sendo nós convidadas e chamadas a praticá-lo, o descuremos voluntariamente, sem ofender a Deus, porque este desleixo não procede senão de negligência, afeição depravada ou falta de fervor. E se havemos de dar conta das palavras verdadeiramente ociosas, quanto mais de termos tornado ocioso e inútil o convite que a regra nos fazia. Disse eu que raras vezes deixamos de ofender a Deus quando não praticamos um bem apropriado ao nosso adiantamento. Contudo, se omitimos esse bem, não voluntariamente, mas sim por esquecimento, inadvertência
e primeiro movimento, neste caso não há pecado nenhum, nem pequeno nem grande, a não ser que aquilo de que nos esquecemos fosse de tão grande importância que estivéssemos obrigados a estar com atenção para evitar o esquecimento, inadvertência e inconsideração. Por exemplo, se uma irmã quebra o silêncio, porque estando a pensar noutras coisas, não estava atenta a que era tempo de silêncio, ou é surpreendida pelo desejo de falar, sem lhe dar tempo para refletir e reprimir-se, certamente não peca, porque a observância do silêncio não é de tão grande importância que obrigue a uma tal atenção que se não possa esquecer. Pelo contrário, sendo coisa muito boa, ocupar-se uma irmã durante o silêncio de pensamentos santos e piedosos, e por esse motivo se esquece que é tempo de silêncio, este esquecimento proveniente de uma causa tão boa não pode ser mal, nem por conseguinte o pode ser a falta de silêncio que dele precede. Se, porém, se esquecesse de tratar uma doente que lhe for encarregada e que, se tivesse enfiado nela para neste serviço, e por falta dele a doente corresse perigo, então não seria boa desculpa dizer: não pensei nisso, esqueci-me. Não, porque a coisa era de tão grande importância que devia estar atenta, para se não esquecer. E a falta de atenção neste caso não tem desculpa, visto a qualidade da coisa de que se tratava, que merecia estivesse atenta. Devemos esperar que, à medida que o amor divino for fazendo progressos na alma das irmãs da congregação, ele as tornará cada vez mais exatas e cuidadosas na observância das suas constituições, apesar de, por si, não obrigarem sob pena de pecado mortal nem venial. Se obrigassem sob pena de morte, com que rigor não seriam observadas? Ora, o amor é forte como a morte. Portanto, os extravios do amor são tão poderosos para fazerem executar uma resolução como as ameaças da morte. O zelo, diz o sagrado cântico, é forte e firme como o inferno. As almas que têm zelo farão, pois, tanto e até mais em virtude desse zelo do que fariam pelo temor do inferno, de maneira que, com a ajuda de Deus, as irmãs desta congregação, impelidas pela suave violência do amor, observarão as suas regras com tanta exatidão como se a isso estivessem obrigadas, sob pena de condenação eterna. Em suma, lembrar-se-ão continuamente do que diz Salomão nos Provérbios 19. Aquele que guarda o mandamento, guarda sua alma, e aquele que despreza o seu caminho morrerá. Ora, o vosso caminho é a maneira de viver em que Deus vos colocou. Façam, pois, as irmãs profissão particular de nutrir os seus corações com uma devoção íntima, forte e generosa. Digo íntima, de maneira que conformem a sua vontade as boas ações exteriores que praticarem, quer sejam pequenas, quer grandes. Que nada se faça por costume, mas sim por escolha e aplicação da vontade. E que se porventura, algumas vezes, a ação exterior antecede a afeição interior, por causa do hábito, que ao menos a afeição logo a acompanhe. Se antes de me inclinar corporalmente ao meu superior, não fiz a reverência interior, por uma humilde vontade de lhe estar sujeito, que ao menos essa escolha acompanhe ou siga logo a inclinação exterior. As irmãs da visitação têm muito poucas regras para o exterior, poucas austeridades, poucas cerimônias, poucos ofícios. Conformem, pois, de boa vontade, com amor, os seus corações com este pouco, fazendo derivar o exterior do interior e nutrindo o interior com o exterior. Desse modo, o fogo produz a cinza e a cinza conserva o fogo. Deve também esta devoção ser forte. 1. Em suportar as tentações que nunca faltam aos que querem verdadeiramente servir a Deus. 2. Em suportar a variedade dos feitios que existe na congregação,
o que para os espíritos fracos é o maior dos obstáculos. 3. Em suportar as próprias imperfeições, para não perder a paz por as experimentar. 4. Em combater as próprias imperfeições, porque assim como devemos ter uma humildade forte, não só para não perder o ânimo, mas para mais exercitar a nossa confiança em Deus no meio das nossas fraquezas, assim também devemos ter uma grande coragem para empreender a correção e perfeita emenda dessas faltas. 5. Em desprezar as palavras e juízos do mundo, que nunca deixa de censurar os institutos piedosos, sobretudo nos seus princípios. 6. Em se manter independente das afeições, amizades ou inclinações particulares, a fim de não viver segundo elas, mas sim segundo a luz da verdadeira piedade. 7. Em se conservar independente das suavidades, doçuras e consolações que nos vêm, tanto de Deus como das criaturas, para não nos deixarmos prender por elas. 8. Para empreender uma guerra contínua contra as nossas más inclinações, gênio, hábitos e tendências. Deve finalmente ser uma devoção generosa, que se não espante com as dificuldades, antes, quantas mais encontrar, mais coragem sinta. Porque, como diz São Bernardo, não é muito intrépido aquele a quem o ânimo não cresce no meio dos espinhos e contradições. Generosa para pretender chegar ao mais alto grau da perfeição cristã, apesar de todas as imperfeições e fragilidades presentes, apoiando-se como uma perfeita confiança sobre a misericórdia divina, à imitação daquela que dizia ao seu amado: leva-me após de ti. Nós corremos atrás do cheiro dos teus perfumes. Como querendo dizer, de mim mesma sou imóvel, mas logo que me atrairdes, correrei. O divino amigo das nossas almas deixa-nos muitas vezes como que presos nas nossas misérias, para nos mostrar que só Ele nos pode livrar delas e para que, quando nos conceder esta graça, a apreciemos como dom precioso da sua bondade. Eis porque, assim como a devoção generosa jamais cessa de clamar a Deus, leva-me, assim também espera e confia a corajosa e constantemente que há de correr e diz: corremos. Nunca nos devemos afligir se ao princípio não corremos atrás do Salvador, contanto que digamos sempre: leva-me, e que tenhamos bom ânimo para dizer: corremos. Pois ainda que não vamos logo, basta que, com a ajuda de Deus, corramos para o futuro. Esta congregação, como todas as outras religiões, não é uma assembleia de pessoas perfeitas, mas sim de pessoas que pretendem aperfeiçoar-se, não de pessoas que correm, mas de pessoas que pretendem correr, e que para que isso aconteça, aprendem primeiro a andar passo a passo, depois mais depressa, em seguida a meia carreira e finalmente a correr. Esta devoção generosa não despreza ninguém e deixa-nos ver, sem perturbação nem inquietação, como os outros andam, correm e voam diversamente, segundo a diversidade das inspirações e variedade da medida da graça divina que cada um recebe. É este o conselho que o grande apóstolo São Paulo dá aos romanos. Um crê que pode comer tudo, outro, porém, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come. Cada um siga o seu parecer. O que come, para o Senhor come, o que não come para o Senhor. Tanto um como o outro dão graças a Deus. As regras não mandam dizer as culpas, se não se quiser. Ora, pode acontecer que algumas irmãs achem bem dizê-las e outras não. Que aquelas que as dizem não desprezem as que não dizem, e as que as não dizem não desprezem as outras.
Do mesmo modo, não está mandado que se tome a disciplina. Pode, contudo, acontecer que algumas irmãs achem proveito em a tomar e as outras não se sintam inclinadas a isso. Não estão mandados muitos jejuns. Pode acontecer que algumas irmãs obtenham licença para jejuar mais vezes, pois as que jejuam não desprezem as que comem, nem as que comem as que jejuam. E assim em todas as outras coisas que não são mandadas nem proibidas, siga cada uma o seu parecer, isto é, cada uma goze e use da sua liberdade, sem julgar nem censurar as outras que não fizeram o mesmo que ela faz, querendo antepor como melhor o seu procedimento. Pois pode acontecer que uma pessoa coma com a mesma ou maior renúncia da própria vontade do que se jejuasse, e que uma pessoa não diga as culpas pelo mesmo espírito de sacrifício com que a outra as diz. A devoção generosa não quer ter companhia em tudo o que faz, mas tão só na pretensão que tem, a glória de Deus e o adiantamento do próximo no amor divino. E contanto que se encaminhe para este fim, pouco lhe importa os meios empregues, desde que quem jejua, jejue por Deus, e não jejuando, não jejue também por Deus. Um e outro dão-lhe igual satisfação. Não quer por isso levar os outros a fazer o que ela faz, mas simples, humilde e tranquilamente segue o seu caminho. Ainda que alguém comesse, não por Deus, mas por apetite, ou que não tomasse a disciplina, não por Deus, mas por aversão natural, as que fazem os exercícios contrários não a devem julgar, mas sem a censurar, devem seguir doce e suavemente o seu caminho, sem desprezar, nem julgar as imperfeições. Lembrando-se que se nessas ocasiões umas se deixam arrastar talvez com demasiada moleza das suas inclinações e aversões, outras vezes são elas que procedem de igual modo. Também ainda aquelas que têm tais inclinações e aversões não devem de modo nenhum dizer palavras ou dar a perceber de outra forma qualquer que não gostam do melhor procedimento das demais, pois isso seria um grande despropósito. Antes, reconhecendo a sua própria fraqueza, devem considerar as mais perfeitas com santa, doce e cordial reverência, pois assim poderão, por meio da humildade, tirar tanto proveito da sua fraqueza como aquelas o tiram dos seus exercícios. Se este ponto for bem compreendido e bem observado, a congregação há de conservar-se numa maravilhosa tranquilidade e suavidade. Seja Marta ativa, mas não censure Madalena. Contemple Madalena, mas não despreze Marta, pois nosso Senhor tomará o partido da que for censurada. Se algumas irmãs têm aversão a coisas piedosas, boas e aprovadas, ou inclinação às coisas menos piedosas, acreditem-me, far-se-ão violência, reprimindo no que puderem as suas aversões e inclinações, para se dominarem verdadeiramente e servirem a Deus com perfeita mortificação, opondo-se assim às suas repugnâncias, contradizendo as suas contrariedades, subjugando as suas inclinações, distraindo-se das suas aversões e fazendo reinar em tudo e por tudo a autoridade da razão, principalmente quando há tempo para tomar uma deliberação. E para terminar, hão de procurar ter um coração dócil e flexível, submisso e fácil para a condescendência, quanto for possível, e mostrar sempre obediência e caridade, para assim se assemelharem à pomba que recebe todos os reflexos que o sol lhe dá. Ditosos os corações maleáveis, porque nunca se rompem. As filhas da visitação hão de referir-se sempre com muita humildade à sua pequena congregação e darão a preferência a todas as outras no que diz respeito à honra e estima, antepondo-a, no entanto, a todas quanto ao amor, mostrando de boa vontade, quando a ocasião se apresentar,
como lhe é agradável viver nesta vocação. É como as esposas que devem preferir os seus maridos a todos os outros, não na honra, mas sim pelo amor, que cada qual prefere a sua pátria às outras, sim pelo amor, e não em estima, e que cada piloto prefere o navio em que navega aos outros, seja embora mais ricos e estejam melhor apetrechados. Reconheçamos francamente que as outras congregações são melhores, mais ricas e mais excelentes, mas nem por isso são mais amáveis e mais ao nosso agrado, porque nosso Senhor quis que fosse esta a nossa pátria e a nossa barca, e que nosso coração se desposasse com este instituto, dizendo como aquele a quem perguntaram qual era a morada mais agradável e o melhor alimento para uma criança. O seio, respondeu, e o leite de sua mãe. Porque apesar de haver seios mais belos e melhores leitos, para ela não há nenhum mais apropriado nem mais apetecível. Para a andorinha, é melhor o ninho dela do que o da cotovia.